Olá, meus amigos, eu sou Alexandro Alves e este é o nosso canal TC Monitores do Multiverso. Eu quero fazer a todos bem-vindos e quero pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva e comente e curta e compartilhe os nossos vídeos para nos dar essa força que muito precisamos para que o canal cresça. E se você já é inscrito no canal, continue a compartilhar, a curtir e a comentar os nossos vídeos para que nós possamos cada vez mais crescer. Nós precisamos de seu apoio. Um assunto que sempre me incomodou é a questão do S, do Superman. O que ele de fato significa, ou em outras palavras, o que ele significava e foi esquecido. E por que foi esquecido? E como ocorreu esse esquecimento, que foi na verdade então uma substituição. Eu quero, antes de mais nada, esclarecer que, para esse assunto aqui, eu quero usar a teoria estruturalista. O estruturalismo é uma corrente sociológica que nós, no curso de Ciências Sociais, quando estamos fazendo Sociologia ou Ciência Política, nós vemos lá pelo quarto ou quinto período. Mas desde quando entramos no curso, que nós lemos textos de Levi-Strauss, que é o principal teórico estrutural. O estruturalismo, fazendo um resumo, ele diz que a linguagem, que a palavra é a estrutura, por isso que estruturalismo, mais importante de uma sociedade. Através da palavra, através do uso de determinadas palavras, você pode dizer o que uma pessoa é, o que uma pessoa não é, como uma determinada sociedade se organiza. Você pode dizer características de uma pessoa pela linguagem que ela usa, pela escolha das palavras que ela faz e que ela fala. Você pode afirmar, por exemplo, se ela tem religião, se ela não tem, se ela é de direita ou de esquerda. A palavra, ela estrutura o nosso pensamento. Para vocês terem uma ideia de como isso é verdade, eu lembro de Roger Scruton, quando ele fala que quando alguém controla as palavras que você diz, ela está entrando na sua mente para controlar o seu subjetivo. E quando alguém controla o nosso subjetivo, a nossa subjetividade, ela nos controla. A palavra é importantíssima. Eu concordo com os estruturalistas quando eles falam que a palavra, o signo, é o principal estruturador, não apenas de uma sociedade inteira, mas até individualmente do nosso próprio eu, de nossa subjetividade. Dito isso, explicando então o que é o estruturalismo, é claro que esta explicação, vocês viram, foi uma explicação rápida. Eu não vou aqui dizer toda a teoria estruturalista dos 5 volumes de Levi-Strauss ou de Saussure. Claro, apenas um resumo. O estruturalismo é isso, para fácil entendimento. É uma corrente científica da sociologia que diz que através da palavra, através do signo, dos significados e dos significantes, nós podemos estruturar uma sociedade inteira. E porque é através da palavra que essa sociedade, qualquer sociedade, se estrutura no mais íntimo de seu eu. E é justamente essa teoria sociológica que eu quero trazer aqui para confirmar a minha pergunta. Qual é a minha pergunta? O S do Superman significa socialismo? Sim ou não? Eu diria aqui, para início de conversa, há 2 Superman. A Kal, que surgiu lá em 1938, em Action Comics 1, e a Kal-El, que é o Superman a partir da Era de Prata, na Terra 1. Vamos começar então pelo primeiro Superman. Algumas características estruturais dele. Quando eu falo características estruturais, estou falando de o que forma, o que nós podemos dizer através das palavras que encontramos nesse personagem. Das palavras e dos símbolos que encontramos nesse personagem. Eu vou usar, claro, essa edição aqui, ó. Superman Crônicas. Eu amo muito isso aqui. Isso aqui é o início de tudo, né? Quem diria que Jerry Siegel e Joe Shuster, ao criarem esse personagem aqui, estariam criando uma das mais originais criações da humanidade no século XX. Antes desse personagem aqui não existia super-heróis. Antes desse personagem aqui não existia
personagens que tinham uma identidade secreta do mesmo modo que ele precisa ter. Todos esses conceitos foram criados por esta dupla genial quando criaram o Superman. Olha só, então, vamos fazer uma análise estrutural do Superman. Como o Superman era conhecido na década de 30, quando ele foi criado? Defensor dos fracos e dos oprimidos. Duas palavras importantes: fracos e oprimidos. Oprimidos, oprimido, opressor. Aqui a capa de Action Comics número 1. Olha que beleza. Olha que beleza. Ela tem esse logotipo aqui, ó, em Art Deco. É lindo. Eu amo esse estilo Art Deco. E aqui nós temos um logotipo de quadrinhos em Art Deco. É lindo demais. E aqui nós temos a capa. O que essa capa nos conta? Nós temos um personagem destruindo um carro e pessoas fugindo dele, com medo dele. Ele está irado. Por que é que ele destruiria um carro? O carro, nessa época, era símbolo da indústria americana. Um dos principais símbolos da indústria americana. E era ainda uma época que nem todo mundo podia ter carro. Apenas pessoas ricas. Então podemos dizer que dentro deste carro aqui estavam essas pessoas que estão fugindo, claro, e elas são ricas. Superman está destruindo o símbolo da indústria americana pertencentes a pessoas ricas. Ainda não lhe convenceu? Os criadores desse personagem são dois judeus. Por essa época, o marxismo era chamado de uma espécie de doença judia. Todo judeu era visto de maneira desconfiada pela maioria do povo, porque, segundo o povo, ser judeu implicava ser socialista. Karl Marx era judeu. E estes dois judeus aqui são pobres. Ainda tem mais essa. Eram judeus pobres, oprimidos. Então eles criam um personagem que destrói o que o rico produz. Essas pessoas aqui são empresários. E ele está destruindo, metendo medo neles. Uma coisa interessante que podemos muito bem notar: o primeiro quadrinho da história é de ficção científica. Porém, quando o Superman se desenvolve, a história muda de figura. Não é mais uma história de ficção científica. Superman começa a agir dentro de uma cidade. Ele é um personagem urbano. Ele não é mais um personagem de ficção científica. Essa incongruência diz muito. Os criadores fazem com que ele saia de um planeta e venha para o nosso. Esse planeta está sendo destruído. Isso é uma referência a Moisés. E o que Moisés foi para o povo judeu? Um salvador. Então, da mesma forma, o Superman aqui, ele age para salvar as pessoas. Ele vem de outro planeta com incríveis poderes e, quando chega aqui, o que é que ele tem que fazer? Lutar contra monstros. Essa dupla de judeus poderia fazer isso. Mas eles escolheram fazer com que o Superman lutasse contra políticos corruptos, lutasse contra gangsters a serviço de políticos, de governadores, a serviço de empresários. Ou seja, em outras palavras, Superman se torna, como ele é chamado aqui, defensor dos fracos e oprimidos. Essa palavrinha oprimido, vamos continuar então estruturalmente falando. Essa palavrinha oprimido, ela sempre foi usada pela esquerda. Ela nunca foi usada pelos capitalistas. Por quê? Porque os capitalistas não querem ouvir essa palavra para que quem é oprimido não se sinta realmente oprimido. Nós contra eles, oprimidos e opressores, isso não existe para uma mente capitalista, mas sempre existiu para uma mente socialista. Veja hoje, vamos falar estruturalmente hoje. Se você vê um político discursando e ele fala de opressão, de oprimido e de opressor, você vai dizer o que dele? Que ele é de esquerda ou de direita, sem nem conhecê-lo. Você vai dizer que pelo discurso, pela estrutura, pela palavra do que ele fala, a estrutura, ele é de esquerda. Ele é, então, também socialista. Mas se ele começar, por exemplo, a falar que nós devemos cortar impostos, menos Estado, esse político que você nem conhece, você vai dizer o que dele só de ver um discurso dele. Você não sabe nem quem é, você só leu o discurso. Você vai dizer o que dele? Pela palavra que ele usou, estruturalmente falando, ele é de direita. Então, quando o Jerry Siegel
e Joe Shuster usam aqui palavras como defensor dos oprimidos, isso não é sem sentido ou simplesmente jogado aleatoriamente. Não. Ele está dizendo que o socialismo é a salvação da humanidade, que o Superman personifica essa luta contra a opressão e a favor dos fracos e dos oprimidos. Não é interessante essa quebra na narrativa? Um personagem de ficção científica que quando chega na Terra se transforma da hora para a noite, de repente, num paladino da justiça dentro de uma cidade. Uma espécie de, digamos, Demolidor ou de Batman. Muda completamente o conceito. Me parece que a dupla usou essa coisa dele vir de Krypton como uma espécie, digamos, de fuga momentânea da realidade. Mas quando ele chega aqui na Terra, ele encontra uma realidade. E essa realidade, ele vê que precisa de pessoas que se insurjam contra ela. Ele então adota esse S. O que seria esse S? O que seria esse S? Ah, o S de Superman, porque o nome dele é Superman. Claro que também é. Mas as atitudes dele contra industriais, contra capitalistas, contra governadores, políticos corruptos, ele luta contra o establishment. E como era o establishment na época nos Estados Unidos? Capitalista e de direita. Mas como que hoje em dia esse personagem mudou tanto? No pós-guerra, os Estados Unidos queriam se ver livres de qualquer ideologia comunista. E isso bateu forte nos quadrinhos também. Por quê? Estruturalmente falando, os quadrinhos estão ali com as crianças. Quando a criança lê aquilo ali, ela estrutura a cabeça dela a partir do que ela está lendo. É como uma música que você escuta. A música também é estrutural. Se você só escuta funk, você vai ser um imbecil. Mas se você escuta música clássica, se você escuta uma música de melhor qualidade, você vai ser uma pessoa mais superior. Então, o que temos aqui? Temos a necessidade, então, da mudança do Superman. Mas como deixar o símbolo dele? Como fazer com que o símbolo dele possa significar outra coisa, sem mudar tanto? Estilizando o símbolo dele. Na Era de Prata, os símbolos do Superman estão cada vez mais sendo estilizados. De forma que, hoje, o S, olha só, ele não é tão bem notado assim. Ele está criado por esses formatos aqui em amarelo, né? Que acabou hoje sendo uma letra kryptoniana. Não é mais nada a ver com a Terra, é uma letra de Krypton, que significa esperança. Não é interessante? Quando ele foi criado, era a luta contra os opressores. O campeão dos oprimidos. Agora ele significa esperança. O que é esperança? Esperança é algo passivo. Ah, eu espero que dê tudo certo. É muito diferente de eu vou à luta e vou acabar com você. É muito diferente de fazer isso aqui que o Superman raiz faz, ó. Ah, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. E eu quero acabar com tudo, pronto. Entende a diferença da esperança para a ação? Então, essa mudança conceitual que ocorre com o personagem na Era de Prata, ela é evidentemente política. E olha só que coisa. Ao invés do Superman ser esse personagem de esquerda e socialista, ele se transforma, e não é à toa, no símbolo da vida ao estilo americano. É coincidência? Não. Ele se transformou no seu oposto. Ele agora não vai mais. Você vê na Era de Prata o Superman jogando criminoso do precipício? Você vê ele invadindo mansões, como ele faz aqui na Era de Prata, e batendo, esbufeteando, quebrando o pescoço de políticos corruptos? Não. O que é que você vê esse Superman enfrentando? Brainiac, ameaças cósmicas, completamente fora do real. Alienador. O Superman se torna um personagem alienante. O S de socialismo, de luta contra a opressão, se transforma numa entidade de outro planeta que ninguém sabe o significado, só quando o Superman por fim diz, é esperança. Isso aqui é uma letra do meu alfabeto, é kryptoniano, que vocês nem conhecem. O Superman Kal-El é diferente em todos os aspectos do Superman Kal. É outro personagem, não é o mesmo personagem, é outro. Foi a primeira quebra. Quem matou primeiro o Superman foi a DC.
Voltando para escanteio o personagem principal, que era o Superman Kal, e dando vida a esse novo Superman aqui, da esperança, da letra kryptoniana, das lutas interestelares, enquanto que o antigo personagem vivia lutando contra criminosos comuns numa cidade, vivia invadindo fábricas. Há cenas aqui em que o Superman, esse Superman, invade minas de carvão e retira os trabalhadores que estavam oprimidos de lá. O que é você retirar os trabalhadores de lá? Quem faz isso hoje? Quem seria capaz de invadir uma fábrica hoje? Será que os bolsonaristas invadiriam uma fábrica hoje e diriam para o trabalhador lá: pare de trabalhar para o seu patrão? O Superman da Era de Ouro fez isso. Quer atitude mais socialista do que você chegar para uma turma de trabalhadores e dizer para eles: lute contra seu patrão, eu destruí o carro deles? Infelizmente, DC fez esta tragédia com o Superman. Hoje sim, hoje nós não podemos dizer que esse Superman seja socialista. Hoje nós podemos dizer que esse Superman é de direita, talvez conservador também, e eu continuo amando ele de qualquer forma. Mas o personagem raiz era um personagem que estava em uma cidade lutando contra industriais, quebrando seus carros, símbolos do progresso capitalista. Era um personagem que fazia discursos contra a corrupção, que fazia discursos incentivando os trabalhadores das minas, proletariados, vamos dar o nome certo, a se rebelar contra seu patrão. Isso é ou não é socialismo? Se isto não for socialismo, honestamente eu não sei o que é. Estruturalmente falando, o Superman da Era de Ouro é socialista, é de esquerda. Ele tem tudo. As palavras, defensor dos oprimidos, os discursos, invadindo minas, as ações, quebrando carros, símbolos do progresso americano, símbolos maior do progresso americano. O de hoje não. O de hoje não. Então, respondendo à pergunta, o Superman é socialista? Sim e não. O original é socialista e de esquerda. O de hoje, devido a toda essa antiga Guerra Fria que se instaurou no pós-guerra, teve o marcatismo que perseguiu qualquer ideia comunista. A DC, então, pegou seu maior herói e transformou num símbolo americano em todos os aspectos. Esqueceu a origem proletária desse personagem. Hoje ela vem com esse personagem Absolute, colocando de novo o Superman no chão. Você viu, você notou a capa de Superman Absolute número 1? Ele não está no ar, não. Ele está no chão, pisando no chão. Isso é simbólico? Isso é símbolo? Isso é estrutural? Isso significa muito. Para concluir, se você ainda está resistente a isso, faça um experimento com você mesmo. Imagine daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Se alguém pegar uma carta sua, um e-mail seu, qualquer coisa que você escreveu, essa pessoa dirá que você é de esquerda ou de direita. Que palavras você usará? Se você pegar o texto de alguém, se você pegasse um texto meu, eu estou sendo chamado em outros vídeos aí de comunista, de socialista, de esquerda e etc. Pelo uso das minhas palavras, você diria que eu sou o quê? Então, a palavra ela é importante. Por mais que isso possa ser contra a nossa visão de hoje dos super-heróis, deixa eu falar para vocês uma coisa. Os super-heróis não são criação de criança. Quem criou os super-heróis, cada super-herói está envolto de uma teia de significados estruturais e coloca esses personagens lá. Veja a Liga Nerdola aí com seus personagens. Quando eles falam, eu ainda não li, mas com certeza eu sei. Quando eu ler, eu vou identificar. Isso é de direita. Pela linguagem, pelas palavras que eles usam. Certo? Que eles falam. Então, esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.